Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre um triângulo amoroso político. Olha que coisa, Kassab, Tarcísio e Bolsonaro. Olha que coisa, né? Temos problemas no paraíso, né? O Bolsonaro não gosta do Kassab, mas gosta do Tarcísio. O Kassab gosta do Tarcísio, mas não gosta do Bolsonaro. O Tarcísio gosta de todo mundo, mas está meio chateado com o Kassab também. Vamos entender o que está acontecendo nessa história aqui? A notícia é: Tarcísio quer pacificar a relação entre Bolsonaro e Kassab. Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque vocês sabem a minha opinião. Eu considero o Tarcísio uma excelente escolha aí como sucessor de Bolsonaro, seja em 2026, seja em 2030, seja quando for a situação conveniente, mas eu não gosto do Kassab. Vamos ver o que tem nessa história aqui, o que pode melhorar nesse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lula sofreu traumatismo ucraniano, Kim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa história do Tarcísio com o Kassab nunca cheirou muito bem. Mas eu sempre falei para vocês que eu entendia, né? Porque afinal o Tarcísio é um político de primeira viagem, ele nunca foi político, ele sempre teve encargos técnicos do governo, mas nunca foi político. Então, para governar um estado como São Paulo não é uma coisa fácil. Então eu sempre vi a presença do Kassab como ponto de apoio do Tarcísio em São Paulo de forma positiva, ou seja, o Kassab está dando sustentabilidade política ao Tarcísio, enquanto ele aprende a caminhar. É uma espécie de rodinha de bicicleta, né? Tu anda na bicicleta aí, tá andando pela primeira vez, tu bota uma rodinha ali para conseguir aprender a andar sem problemas. Em algum momento, o Kassab deixa de ter uma importância tão grande à medida que o Tarcísio cria a luz própria na política. Hoje em dia, a minha visão é que o Tarcísio já tem uma luz própria na política, ele já consegue andar sem a rodinha do Kassab. Mas num primeiro momento, quando ele chegou no governo de São Paulo, era importante. Não é fácil governar um estado como São Paulo, é o estado mais importante do Brasil, o estado mais rico, e que por isso mesmo, por ser o mais rico, tem um monte de gente de olho, um monte de briga, um monte de confusão. Então ter uma pessoa como o Kassab na administração do Tarcísio me pareceu uma coisa razoável num primeiro momento, né? Até porque, naquele primeiro momento também, a gente não tinha uma visão de que o Kassab seria um grande inimigo. O Kassab estava ali no meio daquela turma ali do Centrão, os partidos que não tem nada a ver com um lado nem nada a ver com o outro. Só que, à medida que a coisa foi caminhando, a gente tem o andamento da situação para uma situação de ruptura. Repara, de um lado, você já viu até o Lula tentando trazer o Tarcísio para o lado do Lula. Você viu isso acontecer, você viu o Tarcísio indo lá a Brasília e o Lula falando: não, Tarcísio, que você pode vir para cá e não sei o que lá. E o Tarcísio deixando claro que não, sou Bolsonaro, sou do lado de Bolsonaro. E o Kassab está do lado do Lula também, o Kassab está junto com o Lula, é tudo a mesma turma, é a turma da esquerda, é a turma do establishment, né? Então, a minha visão é que está chegando num ponto que realmente está ficando insustentável essa coisa. De novo, não culpo o Tarcísio pelo que aconteceu até aqui, entendo que ele precisava do Kassab aqui, que o Kassab é um bom apoio em São Paulo, mas eu acho que em algum momento vai ter que haver alguma mudança nessa história. E a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro pensa a mesma coisa. Olha só o que o Bolsonaro falou aqui sobre esse caso do Tarcísio e do Kassab, olha só. Conhecer os partidos. Por exemplo, já falou do PSD aí. Tem 3 ministérios no governo Lula. O Kassab está numa secretaria mais importante do Tarcísio. E tem ramificações também no município. Então, não é o partido, né, vamos assim dizer, é o presidente do partido que tem essa visão de, como hospedeiro, ficar em algum lugar. Eu tenho excelentes amigos no PSD, como o prefeito de Chapecó, por exemplo, que é o João Rodrigues, e tantos outros por aí. Eu não quero generalizar o partido, mas é o partido que está decidindo aí o futuro do Brasil com as suas alianças. Ou seja, ele está falando que o PSD, com as alianças, ele não falou nisso, tá? Até porque o Bolsonaro tem que tomar cuidado na hora de falar essas coisas, né? Mas está tomando conta do partido, inclusive nas alianças com o STF, né? O PSD se tornou o grande fiador do STF. A gente só não teve um processo de impeachment avançando no Senado ainda por pura pressão do PSD.
O PSD não apenas tem o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco neste momento, como tem a maior bancada dentro do Senado, uma bancada muito forte que jogou contra os pedidos de impeachment de ministros do STF lá no Senado, né? Então, a minha visão, e eu acho que a visão do Bolsonaro também, é que essa coisa toda está chegando num ponto de ruptura. O PSD do Kassab está virando realmente um partido de esquerda tradicional. Está sendo o futuro do Lula, né? E a impressão que eu vejo nessa história... Então, assim, eu acho que o Tarcísio vai ter que tomar uma decisão nessa história. Vai ter que, em algum momento... Não precisa ser agora, tá? Tem até a eleição de 2026, não se sabe o que vai acontecer em 2026. Vamos ver quando chegar mais perto da eleição, mas eu acho que em algum momento o Tarcísio vai ter que tomar uma decisão no que tange ao Kassab. E eu acho que o próprio Tarcísio já está ficando... já está percebendo esse problema aqui, ó. Olha só a coluna da Bela Megali aqui. Crise de Bolsonaro com Kassab entra no foco de Tarcísio. Repara, o lado de lá está fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Eu estou cobrando do Tarcísio um posicionamento dele. Não precisa ser agora, não estou dizendo que ele tem que tomar decisão agora, mas eu acredito que em algum momento entre agora e 2026 o Tarcísio vai ter que escolher o lado dele. Ou ele vai para o lado do Kassab, ou ele vai para o lado do Bolsonaro. O lado de lá tá fazendo a mesma coisa, tá com a mesma pressão em cima do Tarcísio. Olha só ele falando aqui, ó. O Tarcísio de Freitas já sinalizou aliados que sua próxima missão após o fim do segundo turno vai entrar em campo para tentar pacificar a relação entre Jair Bolsonaro e o Kassab. Isso é o que quer o lado de lá. Bela Megali que está falando isso aqui, né? Aqui, ó. Bolsonaro voltou à carga com críticas a Kassab, não só a portas fechadas, mas também publicamente, ou seja, esse vídeo que vocês estão vendo aqui. E fala que o PSD é um partido de negócios e questionou o fato da sigla ter ministérios no governo Lula e secretaria no governo paulista. Kassab costuma responder às críticas falando que diálogo não é fisiologismo, né? Não, é sim, é fisiologismo sim. Aqui, ó. Aí o pessoal de lá fala que aliados do ex-presidente avaliam que Bolsonaro sente certos ciúmes do espaço de Kassab ocupa na gestão Tarcísio. Bolota, ninguém está nem aí para isso, né? A menor das preocupações é essa. A preocupação, no final das contas, é exatamente com o posicionamento do PSD face ao STF, né? Aqui, ó. Há alguns meses, isso aqui é a parte importante, há alguns meses o próprio Tarcísio se queixou a pessoas próximas sobre a falta de gestos de Kassab para melhorar o clima com o ex-presidente. Uma das principais críticas do governador foi a ofensiva intensa de Kassab no primeiro semestre para atrair prefeitos de outras legendas ao PSD. Lembra que eu mencionei para vocês que justamente o PSD ele diminuiu o número de prefeituras em São Paulo? Por que ele diminuiu o número de prefeituras? Porque o Kassab fez uma ofensiva para atrair prefeitos para o PSD. Atraiu um monte de prefeitos para o PSD. É uma forma de ganhar apoio na marra, né? E isso, segundo o Tarcísio, deu a impressão de que realmente o cara está preocupado com o PSD. E talvez o Tarcísio não tenha ainda percebido a coisa toda, mas tudo isso daí é uma briga de poder sim. O que o Kassab quer é atrair o Tarcísio para o lado dele e isolar o Bolsonaro. O PSD, que é o aliado do STF, provavelmente está contando com uma prisão do Bolsonaro ou com alguma ação mais drástica do STF contra o Bolsonaro para tentar botar o Tarcísio. Olha só, Tarcísio, o negócio é você vir para o lado do PSD. O problema todo é o seguinte, se o Tarcísio for para o lado do PSD, eu não apoio mais o Tarcísio. Por enquanto está tudo certo, reconheço que o Tarcísio tem o direito, acho que realmente foi importante o Kassab ter dado apoio nesse início do governo do Tarcísio lá em São Paulo e coisa e tal, mas se ficar nessa situação, se o Tarcísio for de vez para o Kassab, para mim também é nome riscado fora da minha caderneta, não tem lógica, né? Aqui, ó. A leitura que Tarcísio chegou a fazer a aliados é que o excesso de ambição pode afetar a possibilidade de construir aliança para 2026. O Tarcísio está vendo que o Kassab quer fazer a cama dele. Ele não está nem aí para Tarcísio, não está nem aí para Bolsonaro. Não é à toa que o Kassab é pau-mandado do STF. O cara está lá para ganhar dinheiro. Esse é o negócio dele, é política no Brasil, né? Então aqui, ó, se o governador decidir concorrer à presidência na próxima eleição, terá que trabalhar para não só ter o aval de Bolsonaro, mas unir no mesmo palanque o Kassab. Não precisa unir no Kassab. Por que precisa unir o Kassab? Quem se importa com o Kassab, né? Então, ou seja, repara que o próprio Tarcísio já está percebendo que a ação do Kassab não é ação de aliado. A ação de Kassab é a ação de quem está se preparando para puxar o tapete. É que o Kassab quer
puxar o tapete do Bolsonaro para o Tarcísio cair para o lado dele. O cálculo que ele faz político é que seria muito bom para o PSD se o Tarcísio cair para o lado dele. Eu não tenho dúvida que seria bom para o PSD, mas não seria bom para o Tarcísio, não seria bom para os brasileiros, né? Aqui, ó. Bastidores. Tarcísio expôs a pessoas próximas insatisfação na relação entre Kassab e Bolsonaro. O governador teria se queixado da ausência de gestos do presidente, além do apetite exagerado do secretário para filiar prefeitos no interior de São Paulo. O Kassab está na prefeitura, está no governo do estado de São Paulo e está usando isso para arregimentar gente para entrar no PSD, no partido dele. Ou seja, eu acho que o Tarcísio está na hora de abrir o olho nessa história, tá? Então, o Globo tá vendendo a coisa como o pessoal tentando ajudar daqui, ajudar dali. Eu tô vendo essa coisa muito diferente. Vai ter que chegar uma hora que o Tarcísio vai ter que fazer a escolha dele, entre agora e 2026. Aqui, até porque tem outro lado disso aqui, ó. Apoio de Lula a Fuad em Belo Horizonte une o PT, o que eles chamam de centro-direita, mirando Kassab em 2026. Centro-direita não, PSD é centro-esquerda, na melhor das hipóteses, se não for esquerda total. Então, ou seja, o movimento que está muito claro nessa história é a esquerda se juntando com o PSD. Eu já falei para vocês, a esquerda raiz mesmo, PT, PSOL, PCdoB, esse pessoal já morreu, já acabou, né? Politicamente já são cadáveres ambulantes por aí. O que vai acontecer agora é esse pessoal tentar chegar do lado do PSD. O PSD vai ser a casa desse pessoal. E eu não vejo nem isso como um problema, porque, no final das contas, né, você teve a janela de Overton que mudou, né? Era extrema esquerda e esquerda, agora vai ser centro-esquerda e direita. Já é uma coisa positiva para 2026. Só que o Tarcísio tem que tomar muito cuidado. Está chegando numa situação que, como eu falei, no início, quando era o Tarcísio inexperiente na política, começando, governando um estado enorme como o estado de São Paulo, precisando de apoio, ok, é justo pegar o Kassab, fazer aliança com o Kassab, dar uma secretaria para o Kassab, é importante sem dúvida alguma, mas agora o Tarcísio já consegue andar nessa bicicleta sem as rodinhas, e se ele continuar andando com bicicleta com essa rodinha aí, ele vai cair, porque eu não sei se vocês sabem dessa experiência, depois que você começa a andar de verdade com bicicleta, a rodinha atrapalha, e esse caso aqui ó, é uma rodinha que quer te jogar no chão. Toma cuidado, Tarcísio.